Diz assim: havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo ela ficou doente e morreu. Seu corpo foi levado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar, dizendo: por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e assim que chegou, foi levado para a sala no andar superior. E ele chegou e viúvas choravam e mostravam seus vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Então ajoelhou-se, orou, voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se e ele lhe deu a mão, ajudou a levantar-se e em seguida chamou os discípulos e viúvas e a apresentou viva. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Estamos diante de um texto no qual a narrativa, no capítulo de número 9, ela vai se iniciar falando acerca da conversão de Saulo. Aquele que é perseguidor da igreja, ele é agora aquele que vai passar por uma transformação. E ao decorrer do capítulo de número 9, nós vamos ver que Pedro, ele estava pregando a palavra, e ali ele vai passar pela cidade de Lida, que era perto de Jope. Só que enquanto Pedro ele estava em Lida, a palavra vai nos dizer que ali havia um homem por nome Enéas, que aquele homem havia 8 anos que era paralítico, mas ali Pedro vai orar por ele, e aquele homem vai levar sua cama, porque Pedro vai dizer: levante-se, pega a tua cama e anda. E ali Pedro, ele está ali, quando chega no ouvido daquelas pessoas que Pedro estava em Lida, aquelas pessoas vão mandar 2 homens. Esses homens vão chegar e falar: presta-te, Pedro. Só que quem foi Pedro? Pedro era aquele homem que por muitas vezes era um homem imaturo. Quantas das vezes Pedro, ele teve um coração desenfreado? Mas esse mesmo Pedro que muitas das vezes era impulsivo, imaturo muitas das vezes, é o mesmo Pedro que passa por uma transformação essa feita pelo nosso Deus. E a palavra vai nos dizer que Pedro é aquele que é transformado e vira um grande pescador de almas para o reino. Então agora esse Pedro, ele está pregando a palavra do Senhor, anunciando as boas novas. Então Pedro vai com aqueles nomes. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que em Jope havia uma discípula por nome Tabita, que no grego é Dorcas. Essa mulher vai dizer que chegou um certo tempo, essa mulher morreu. E ali vai falar que levaram o seu corpo. E ali aquelas pessoas choravam, porque essa mulher era conhecida pelas suas boas obras. E vai falar que quando Pedro chega, as mulheres ali, as viúvas, vai mostrar os vestidos que Dorcas havia feito para elas. Só que também, quando nós se deparamos, vai falar que Pedro pede para aquelas pessoas saírem. Ele se volta para o corpo, ele se ajoelha e ele ora. Aquela mulher abre os olhos, aquela mulher ela volta à vida. E o que você quer dizer? Nós vamos nessa noite aprender um pouquinho, começar a compreender de fato quem foi Dorcas. Dorcas, ela era uma mulher muito amada. Mas amada por quê? Ela era uma mulher que praticava boas obras. Em outras versões vai falar que ela dava esmola. E nós conseguimos compreender que boas obras é aquilo que eu construo com as minhas mãos para beneficiar a vida de alguém. Esmola é aquilo que eu tiro de mim. Eu preciso
para ajudar alguém, vai falar da necessidade. Eu tiro de mim para te ajudar. Então aquela mulher, ela era muito conhecida pelos seus atos. Ela era uma mulher que amava o próximo. Era uma mulher que ela amava servir. Ela era uma mulher que tinha um coração voluntário, sabe? Aquele coração que é disposto de fato a servir. E ali vai falar que Dorcas era uma costureira. Ela fazia vestidos, túnicas para ajudar aquelas pessoas. Só que a palavra vai nos dizer que Dorcas era amada. E vamos nos atentar que essa mulher, por mais que ela faça essa aparição nesse texto a qual fizemos menção, ela foi diferente entre tantas. Ela se tornou querida pelos seus atos de caridade. Ela amava o próximo, ela estava cumprindo o mandamento, uma ordenança do Senhor. Mas, de fato, quem Dorcas ajudava? A palavra vai nos dizer que Dorcas ajudava aos pobres, as viúvas. Mas por quê? As viúvas no mundo antigo, elas eram consideradas as pessoas mais necessitadas. Por quê? Porque quando o marido morria, aquela mulher ela ficava tão frágil, porque a sua dependência estava totalmente no seu esposo. Agora, quando aquela mulher fica viúva, ela não sabe bem o que fazer. Então, é nesse cenário que Dorcas é inserida. Então, ali, Dorcas sabendo aquelas mulheres passando por necessidade, e Dorcas não ia ajudar, pelo contrário, Dorcas ajudava. O que é interessante que nós vemos que Dorcas estava semeando na vida dessas mulheres. Só que agora chega a notícia que Dorcas morreu. Aquela que servia, que tinha um coração voluntário, aquela que amava servir ao mestre, agora ela morreu. E ali há uma dor, há um choro em perder uma pessoa tão querida. Só que aquelas pessoas não imaginavam o que Deus iria fazer. Eles estavam perdendo de fato uma pessoa querida. E ali, quem sabe, o choro daquelas viúvas. Mas as pessoas que eram próximas, mas como Dorcas morreu, que vai falar que chegou um tempo e ela morreu. E nesse tempo, porque o que nós aprendemos não é porque de fato servimos ao Senhor que estamos imunes a ficar enfermo, a passar por tantas coisas. Porque servir a Deus não nos imune de passar por vales, de a gente passar por uma enfermidade, porque tem enfermidade que o Senhor nos faz vivenciar. Mas é só para mostrar o poder dele. É o poder dele. Porque a palavra não vai nos dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É que quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Quando eu acho que não dá, meu Deus, eu sinto Jesus aqui nessa noite. Quando eu acho que eu não posso, o Senhor fala: eu passo contigo. Eu passo contigo. E se nós formos atentar, a palavra do Senhor vai nos dizer, e se nós olharmos, naquele tempo, as leis cerimoniais de purificação funcionavam assim. A pessoa, ela falecia, e essa pessoa era levada para um lugar. Lugar esse que essa pessoa, ela tinha que ser lavada. Lavava os pés, lavava a cabeça. Enquanto estava lavando aquele corpo, estudiosos vamos dizer assim, que havia uma esperança daquela pessoa voltar à vida quando estivesse lavando a cabeça, lavando os pés. Então eles estavam lavando. Mas será que vai voltar a viver? Mas será que não existe uma esperança aí? Mas será que não tem como voltar à vida? Mas era uma mulher tão boa. É uma mulher tão amada. Eu não consigo acreditar que esse é o fim de Dorcas. Ela fez tantas coisas por tantas pessoas. Só que nós precisamos olhar que nada que nós fazemos para o Senhor é inútil.
Tudo que nós fazemos para o Senhor tem valor sim. Seja eu estou aqui varrendo a igreja, eu estou lavando o banheiro, eu estou passando pano aqui em cima do altar, eu estou ali na porta recepcionando os irmãos. Tudo isso tem valor para Deus. Nada é inútil, irmãos. E a palavra do Senhor, se nós analisarmos, após a ressurreição de Jesus ele vai ressuscitar. E após a ressurreição de Jesus, cronologicamente, não houve ressurreição alguma na Bíblia. A palavra do Senhor vai nos dizer que não houve ressurreição nenhuma, se nós nos atentarmos às Escrituras. Então agora, Jesus ressuscita e não tem ressurreição nenhuma, mas agora Dorcas está morta. E aquelas pessoas chegam ali e falam: Pedro, quem sabe Pedro estava ali para fazer um culto fúnebre. Quem sabe Pedro, poxa, mas era uma mata. Mas ali Pedro chega e quem sabe o que passou na cabeça de Pedro, porque Pedro nunca havia ressuscitado ninguém. Ele acompanhou Jesus, ele viu Jesus fazer muitos milagres. Ele estava junto de Jesus quando um dos chefes da sinagoga vai chegar falando: Jesus, me ajuda, a minha filha está à beira da morte. Só que no meio do caminho vai vir pessoas falar: mas por que você está levando Jesus? Porque essa sua filha já morreu. Quem sabe falando de Jesus, a sua filha já está morta há muito tempo. Por que ainda você está incomodando o mestre? Por que ainda você está levando Jesus para aquilo que não tem jeito? A tua filha está morta na tua casa, Jair. Só que vai falar que Jesus chega. Jesus tira toda aquela multidão, porque a multidão estava rindo. E Jesus diz: aquela menina apenas dorme. E Jesus vai dizer: Aitacume, levante-se. E aquela menina volta à vida, irmãos. Quem sabe Pedro, ele não sabia o que fazer. Mas Pedro, a palavra vai dizer que Pedro, ele se ajoelha. Pedro, ele está se voltando para aquilo que é impossível. Ele está ali, aquela mulher está deitada, é um corpo. E Pedro vai falar para aquelas pessoas aí. E Pedro é muito humilde. O fato de ele se ajoelhar. Ele se ajoelha e ora. E sabe o que é isso? É o ato de humildade. É você entender que para chegar até Jesus, você chega humildemente. Você não chega todo não, toda não. Você chega humildemente. Porque uma das coisas que o Senhor tem me ensinado nos últimos dias é: sem choro e sem súplica, a gente não chega a lugar nenhum. Quer viver coisas extraordinárias da parte do Senhor? É com humildade, é com choro, é com súplica. Porque é só assim que a gente consegue se aproximar de Deus. Porque Pedro, ele tinha um relacionamento íntimo com o Pai. E você acha que você chegou aqui nessa noite e que Deus não deseja ter mais intimidade com você? Pedro, ele fala para as pessoas aí: isso vai falar de secreto. E quando nos deparamos com isso, muitas das vezes a gente precisa fechar a porta. É fechar a porta e ficar a sós com Jesus. Tem coisas que Deus quer viver com você no secreto. É com você. Não é com seu esposo, não é com a sua esposa. É com você. Tem coisas que é no secreto. Pedro pede para aquelas pessoas saírem. Deus poderia ter operado com aquelas pessoas? Poderia. Mas a experiência que Deus queria dar para Pedro era no secreto. E se nós nos atentarmos, Deus, ele estava dando vida, irmãos. É vida que Deus estava trazendo de volta para aquela mulher. Mas vida para quê, Paulo? Ele estava dando vida. Quando Pedro faz aquela oração, nós entendemos que o joelho no chão ainda é recurso. Ele ainda é o recurso que nós usamos para falar com
Deus, porque hoje estamos aqui, mas ainda nós sabemos que o veremos face a face. Muito breve Jesus virá. Então, esse relacionamento que é hoje joelho dobrado, é choro, é súplica, é necessário para um dia nós vermos Ele face a face. Então, Jesus está dando vida para aquela mulher. Jesus está fazendo assim, ó, olha, eu estou dando fôlego para você, Dorcas, mas fôlego para quê? Deus estava dando fôlego de vida novamente para Dorcas, para ela pregar, para ela profetizar, para ela fazer a obra, para ela continuar ajudando as pessoas, para ela continuar fazendo a diferença na vida de alguém, para ela continuar semeando na vida de pessoas. E nós entendemos que Pedro vai pegar a mão daquela mulher e colocá-la de pé novamente. Quando Pedro faz isso, vai falar que ele está levantando alguém que estava, na verdade, morto, agora está ressuscitada. E Pedro vai levantar essa mulher. Sabe o que a igreja dos últimos dias precisa? É levantar pessoas, hein, mulher? Sabe o que você precisa? É levantar outras mulheres. Porque lá fora tem muita gente colocando as pessoas lá embaixo, falando que você não tem valor. Mas nessa noite o Senhor está nos dizendo, eu te escolhi, te separei para você levantar outras mulheres, para você continuar semeando na vida de outras mulheres. Então, quando nós entendemos isso, irmãos, nós passamos a compreender o papel, aquilo que Deus tem entregado em nossas mãos. Você acha que os dons e os talentos que o Senhor Ele tem colocado em suas mãos é para ficar só para você? Não é para você ajudar alguém? Aquilo que o Senhor entrega nas nossas mãos, seja os dons, seja os talentos, é para multiplicar. É para multiplicar na vida de alguém. O Senhor nos disse que faremos coisas maiores. É porque às vezes nós nos calamos, quando na verdade a gente pode ser luz na vida de alguém. Nessa noite o Senhor, quando eu falei, meu Deus, sobre o que eu vou falar, Jesus? Eu não sei o que eu vou falar. E o Senhor dizia ao meu coração, você vai falar sobre levantar-se, porque é preciso se levantar. Quantas vezes a gente olha esses irmãos aqui, quantas vezes você não sabe o que o irmão do seu lado está passando. Quem sabe esse irmão está há tanto tempo sentado espiritualmente, ele está sentado há tanto tempo, ele não tem nem força, e você está ao lado dele forte. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, porque nós fomos chamados para servir ao Mestre. Aleluia. Nós fomos chamados para servir. Quando fala de servir, irmãos, esse serviço que não é nada em troca. É você fazer a obra de Deus e você se sentir bem por estar fazendo isso. Então, quando estamos na obra de Deus, servindo ao Mestre, nós não podemos oferecer qualquer coisa, porque nos dias de hoje tem gente que acha que para fazer a obra de Deus é de qualquer forma, e nunca foi e nunca será. Para fazer a obra de Deus você tem que ter compromisso com Deus. Porque às vezes você vai dizer assim, mas Paloma, eu não sou capacitada. Mas quem disse que Jesus chama capacitado? Ele fala assim, ó, eu não chamo capacitado, mas eu preciso de pessoas disponíveis. Que disponibilidade que é essa? Eu estou disposta a servir. Eu estou disposta a pagar o preço por isso, Jesus. É disposto. Jesus não chama capacitado, não, porque a capacitação, ela vem do céu. É Jesus quem capacita. Então, se Ele te chamou, fique tranquilo, porque é Ele que capacita. Então, somente você tem que ter um coração voluntário, um coração disposto a servir ao Rei Jesus. Então, irmãos, nessa noite o Senhor falava comigo. É preciso levantar-se. Se Deus te chamou nessa noite, ainda que a caminhada está tão difícil, mas
Paloma, você não sabe como eu cheguei aqui. Estou destruído por dentro. Por dentro eu já estou morto. Mas nessa noite, aquele que é da vida, ele está aqui. Você precisa de vida espiritual? Então receba nessa noite. Você precisa de um renovo da parte de Deus? Então receba nessa noite. Nessa noite o Senhor nos convida. Levante-se. Assim como Pedro, ele orou. Aquela mulher voltou à vida. Porque Pedro falou: Tabita, levante-se. Nessa noite o Senhor está nos dizendo: levante-se. Já tem muito tempo que você está assim. Acabou. Acabou. Você precisa se levantar. Porque a caminhada é longa. Tenho eu muitas coisas para fazer. Tenho coisas extraordinárias. Porque, irmãos, aquela mulher, ela ficou doente e ela morreu. Quem sabe Dorcas não voltaria à vida. Talvez aquele poderia ser de fato o culto fúnebre. Aconteceu o sepultamento dela. E o que adiantou as coisas que ela fez? Mas o que é interessante é que o Senhor dá uma segunda chance. Quem sabe as pessoas, tudo isso foi para honra e glória do Senhor. E eu creio. Então, aquilo que era impossível, quem sabe as pessoas, as viúvas estavam chorando ali, mostrando as roupas. Olha o meu vestido que Dorcas fez. Olha a minha túnica que Dorcas fez. Nós não conseguimos acreditar que ela morreu. Mas ali Pedro chega como um homem de Deus. E ali vai nos dizer que aquela mulher, ela volta à vida. Então nós conseguimos compreender que o Deus que nós servimos, Ele diariamente nos dá uma oportunidade. Se você chegou aqui nessa noite, você está respirando, glorifique o nome do Senhor. Porque quantas pessoas, irmãos, queriam estar aqui e já não tem essa oportunidade. Então, se você estar aqui, é privilégio da parte do Senhor. Somos gratos. Mas o que é interessante, que o Senhor, Ele vai agir aqui na história de Dorcas. Ele age na impossibilidade. Não tinha como. Não havia ninguém ressuscitado depois que Jesus ressuscitou. Primeiro vai ser Dorcas, depois a palavra vai nos dizer que é Eutico, um jovem. Só que o Senhor, Ele é assim, irmãos. Ele age na impossibilidade. Quando você acha não tem jeito, acabou, não tem como. Ah, para mim não tem, para você não tem. Mas o Deus que nós servimos, Ele faz. Ele faz grandes coisas. Ainda que não seja visível, ainda que não seja palpável, o Senhor, Ele continua fazendo. Porque os céus, eles continuam abertos para abençoar a minha vida e a sua vida. Mas qual o segredo, Paloma? O segredo, a receita, a gente sabe, é dobrar o joelho. Porque quando nós dobramos o joelho, a ligação é direta. Então nessa noite, eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei o que você tem passado, as guerras que você tem enfrentado. Será que tem sido difícil? Será que tem sido mais ou menos? Mas o Senhor nessa noite, Ele nos diz assim: estou eu dando vida. Aleluia! Estou eu dando vida. Levante-se. Assim como o Senhor falou para aquela mulher, levante-se, e ela volta à vida. Então nessa noite, o Senhor está te dando vida. Vida para você fazer a obra. Vida para você profetizar. Vida para você mudar a história de outras pessoas. E que nessa noite nós venhamos entender e compreender que nós precisamos fazer a diferença nessa terra. Nós precisamos semear na vida de outras pessoas. Porque quando fazemos isso, estamos cumprindo o propósito do Senhor. Então, de tudo que eu precisava, que o Espírito Santo me dirigiu a dizer nessa noite: levante-se. Não aceite ficar sentado. Você ressuscitou. Agora você está sentado. Mas agora é hora de levantar. Para ver o extraordinário de Deus. Eu agradeço por oportunidade em nome de Jesus.